queridos, bom dia para vocês, tudo bem? Bom dia. Gente, hoje nós vamos dar prosseguimento ao assunto que eu comecei a introduzir na minha última aula. A gente começou a falar na última aula sobre o imperialismo, vocês lembram disso? Me permitam começar essa aula fazendo algumas perguntas para vocês. Senhorita Emily, tudo bem com você? Emily, na minha última aula eu comecei a discutir com vocês um tema chamado imperialismo. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Quando a gente fala de imperialismo, a gente fala de um nome de um lugar? Imperialismo é o nome de um lugar? Praticamente. É o nome de um lugar? Não. Não, né? Não. Imperialismo, filha, é nome de uma pessoa? Não. Imperialismo é nome de um acontecimento específico? Sim. Não, simples. Imperialismo, na verdade, é o nome de uma relação. Uma relação entre duas regiões. O nome dessa relação nós damos o nome de imperialismo. Eu pergunto, senhorita Dandara, o imperialismo, ele é uma relação em que uma região, ela ajuda, ela ampara, ela abraça a outra? Não? Minha criança, o que seria o imperialismo? Escolha uma pessoa da sala que você acha que de repente poderia me ajudar com isso. Quem? A Sara? Sara, eu me sentiria honrado se alguém me escolhesse. Nossa, a pessoa reconhece que eu tenho um certo domínio das coisas. Sara, o que vem a ser o imperialismo? Quero que você fale, se você souber, fale bem alto. Tem a ver com a resposta correta, tem tudo a ver. Senhores, guardem bem o que eu vou explicar para vocês. O imperialismo é uma relação em que uma região ela exerce domínio sobre. O nome dessa relação de domínio nós chamamos de imperialismo. Vamos recapitular. O que é imperialismo, professor? É quando uma região ela domina a outra. Isso não tem nada a ver com ajuda. Isso não tem nada a ver com solidariedade. É uma relação de domínio, de força. Deu para entender? Meus queridos, eu acho, não sei se eu comentei com vocês, mas não existe só um jeito de fazer o imperialismo. Na verdade, o imperialismo ele pode acontecer de algumas formas diferentes. Responde para mim, por gentileza, vocês, Adora, quantas formas de imperialismo, filho, existem? Uma. Quem falou? São 3 formas de imperialismo. O primeiro tipo de imperialismo é o imperialismo militar. É quando uma região, para dominar outra, ela lança a mão de quê? Da sua força armada. Ela vai mandar o exército, a marinha, ela vai mandar a aeronáutica. Então, o que é o imperialismo militar? É quando um país, de fato, ele pega em armas para dominar outro. Deu para entender? Segundo tipo de imperialismo, senhores, é o imperialismo econômico. O que é o imperialismo econômico? É quando uma região, para dominar outra, ela de repente ela nem usa arma, ela usa a força do que, gente? Do seu dinheiro. Ela vai usar os seus bancos, as suas empresas, para dominar outra região. Por exemplo, quando um país muito rico, ele empresta dinheiro para outro mais pobre e cobra muitos juros, isso é uma forma de imperialismo. Quando um país muito rico, industrializado, ele manda suas fábricas para outro país e as fábricas ficam dependentes desse outro país, isso gera imperialismo. Eu acho que eu dei um exemplo aqui na minha última aula. Senhores, quantos celulares nós temos são tecnologia genuinamente brasileira? Quantos carros andam nas nossas ruas que são carros genuinamente brasileiros? Vocês perceberam o grau de dependência que nós temos em relação a outros países? Meus amigos, se as multinacionais, por um passe de mágica, elas abandonassem o Brasil hoje, nós voltaríamos no tempo quase 100 anos. Não teríamos carros, não teríamos celulares, enfim, nós voltaríamos no tempo. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Então nós temos o imperialismo militar, o imperialismo econômico, mas tem uma terceira forma de imperialismo. Podem falar? O que é o cultural? É quando uma região, meus amigos, ela impõe a sua cultura para outro povo. Quando ela fala assim, olha, eu vou te dominar, a sua cultura ela não presta.
Então agora você vai seguir a minha cultura. Aqui, meus amigos, eu devo dizer para vocês, embora o imperialismo ele seja no século XIX, eu vou falar daqui a pouco para vocês, essas relações de domínio cultural, elas são antigas na história. Pensem numa coisa que eu vou dizer para vocês. Aqui onde nós vivemos hoje, onde nós chamamos hoje de Brasil, existem seres humanos no mínimo há 40 mil anos. Há 40 mil anos pessoas existem aqui. Em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, se falava 2 troncos de língua. Falava-se línguas ligadas ao Tupi-Guarani e línguas ligadas ao Macro-G. São dois tipos de línguas diferentes. Era a língua que nós deveríamos falar. Mas quando os portugueses aqui chegaram, eles vieram para dominar, o que eles começam a fazer com o tempo? Eles vão impedindo que os indígenas falem as suas próprias línguas e vão impondo a língua do dominador. Qual a língua? Nós falamos qual língua hoje? Era a língua que se falava nessa região há milhares de anos? Nós falamos a língua do dominador. A língua, inclusive me permitam mostrar para vocês. O professor Edivan está lendo um livro. Esse livro aqui é um clássico, gente. Pele Negra, Máscaras Brancas. Esse livro aqui é um clássico, porque ele vai falar da construção das pessoas pretas. Como o racismo ele se manifesta no mundo. E eu estou aqui bem no comecinho, e ele vai contar uma história que eu achei que tem tudo a ver com o que eu estou explicando agora para vocês. Ele vai dizer que numa região aqui do Caribe, que foi dominada pelos europeus, às vezes uma família de pretos, ela manda seus filhos para irem para a Europa estudar. E esses filhos lá aprendem o francês. E quando eles voltam para as suas casas, eles voltam com status social. Todo mundo olha com admiração. Sabe por quê? Principalmente porque esse jovem, quando ele volta, ele não quer mais falar a língua que se falava na comunidade. Ele quer falar o quê? O francês. A língua do dominador. Ele é visto, ele é muito bem visto quando ele fala igual aos brancos europeus. Isso tem a ver, gente, com domínio cultural. É você negar a cultura de uma pessoa e falar assim, agora você vai seguir a minha cultura. Deu para entender o que eu estou falando? Não preciso dizer para vocês, senhores, que quando a gente fala de imperialismo cultural, normalmente ele é repleto de racismo. Tudo bem, senhores? Então, quais são as formas de imperialismo? Militar, econômico e cultural. Eu quero fazer uma pergunta aqui, dialogar com um presente com vocês. Alguém nessa sala que assiste o Jornal Nacional, assiste algum documentário? O mundo hoje, ele está passando na televisão, nos noticiários, uma forma de imperialismo militar. Está muito forte. Alguém pode me dar o caso que está acontecendo? Qual que é a região do mundo onde você está vendo notícias sobre imperialismo militar? Eu estou ouvindo. Aonde? Rússia, Ucrânia. A Rússia dominando Concorda com o imperialismo militar? Eu posso colocar numa prova. Considere a guerra na Ucrânia e a Rússia. De que tipo de imperialismo estamos falando? É o econômico? Não. É o cultural? Qual é? Há dúvida sobre o que eu estou falando? Posso continuar, senhores? Meus amigos, mais entendam. O imperialismo que nós estamos discutindo, ele aconteceu no século XIX. Para quem não sabe, século XIX, 1801, 1900. Esse é o imperialismo que nós estamos estudando, correto? Meus queridos, o imperialismo ele surgiu do nada? Tipo assim, o presidente dos países imperialistas, os presidentes, eles acordaram um dia de manhã e falaram assim, mano, hoje eu tô bandido, hoje vamos dominar o povo. Foi assim que aconteceu? Gente, o imperialismo, ele aconteceu devido a um motivo, não aconteceu? Qual é o motivo que levou a Europa industrializada, os Estados Unidos e o Japão a se tornarem países imperialistas? O senhor quer falar? Tem a ver, mas é um assunto que inclusive vocês já estudaram comigo. Não. Por que o imperialismo ele aconteceu, meus amigos? Seria tão bom se vocês tivessem a curiosidade de ler o que vocês escrevem. Era só. Qual é o acontecimento que fez o imperialismo acontecer? Revolução Industrial. O quê? Revolução Industrial.
a Revolução Industrial. Meus amigos, o imperialismo do século XIX, guardem o que eu vou falar. O imperialismo do século XIX, ele é filho da Revolução Industrial. Se não fosse a Revolução Industrial, não aconteceria tal como nós conhecemos o imperialismo. E aí você me pergunta, professor, tudo bem, o que o senhor está falando deve ser verdade, mas o que tem a ver Revolução Industrial com o imperialismo? Entendam o seguinte, a Revolução Industrial, você falou uma coisa interessante, como é seu nome? Guilherme falou, professor, a Revolução Industrial fez o comércio aumentar, é verdade, por quê? Se você tem uma produção muito maior, você tem que vender para mais pessoas, concordam comigo? Se eu produzo 10 lápis, eu vendo. Se eu produzo 1000 lápis, você tem que vender para muito mais pessoas em outros lugares, concordam comigo? Então, qual foi o primeiro efeito da Revolução Industrial? Um aumento do comércio global no mundo. Tudo bem até aqui? Só que eu quero que vocês entendam e prestem bem atenção no que eu vou falar. Meus amigos, antes da Revolução Industrial acontecer, qual era o coração econômico dos países? A agricultura. Gente, vocês estudaram comigo desde a pré-história, a sedentarização, não é isso? Os povos da antiguidade, a Idade Média. Lembrem que em todo esse período, a atividade que sustentava os povos era o quê? Era a agricultura. As guerras eram guerras por causa de terra, vocês lembram disso? A agricultura, meus amigos, ela continua sendo importante até hoje. Mas com a Revolução Industrial, uma outra coisa vai se tornar ainda mais importante para os países industrializados. O que é? O funcionamento das suas fábricas. As fábricas passam a ser o coração econômico dos países, ou seja, as fábricas precisam continuar produzindo sem parar. Concordam comigo? Só que entendam o seguinte, quando um país ele passa pela Revolução Industrial e ele quer que suas fábricas continuem funcionando, isso vai gerar duas necessidades para esses países. Primeira necessidade desesperadora: os países precisam garantir para suas fábricas funcionarem matéria-prima. Quero fazer uma pergunta. O que é matéria-prima, senhores? Não é uma matéria que a minha prima estuda, não é isso. O que é matéria? Está indo o quê? O que é matéria-prima? Senhor Pedro, por favor. Matéria viva? Uma boa tentativa, embora não totalmente correta. O que é matéria-prima, senhores? Mariana, um nome que me apetece. Por favor, Mariana. Estou embasbacado. Venha até aqui. Venha até aqui, Mariana, por favor. Gente, eu quero um junto. Mariana. Parabéns, filha. Parabéns. Tá bom? Vai lá, filha. Nossa. Vocês não devem ter vergonha de acertar. Vocês não devem ter vergonha de saber as coisas. Assim como também não devem ter vergonha de não saber. Vocês devem ter vergonha de não saber e não querer saber. Ela está correta. Senhores, matéria-prima é o princípio que você usa para produzir tudo. Por exemplo, olhem essa caneta na minha mão. Qual é a matéria-prima que a empresa precisa para fabricar isso aqui? Tinta. Tinta e o que mais? Plástico. Olhem aquela porta. Qual que é a matéria-prima daquela porta? É o ferro, concordam comigo? Essa louça, qual que é a matéria-prima? Mas o vidro, qual que é a matéria-prima? Areia. Vocês entenderam o que é matéria-prima? É a estrutura básica que você usa para produzir tudo aquilo que se precisa. Deu para entender? Vamos voltar para a matéria. Qual é a necessidade que uma empresa tem para ela continuar fabricando? Ter mais matéria-prima. Agora percebam a dificuldade, sobretudo da Europa. Meus amigos, a Europa lotada de fábrica, correto? Essas fábricas precisavam desesperadamente de mais matéria. A Europa é um continente grande? O que vocês acham? Se for comparar o continente europeu com o Brasil,
A Europa é um continente grande? Não é, gente. A gente tem um pensamento eurocêntrico que sempre que a gente fala de Europa, a gente associa coisas avançadas, coisas imensas. Se você olhar o mapa do mundo, o mapa desenhado, até sugere que a Europa é um continente grande. Meus amigos, a Europa é um ovo. Se você estiver num país como a França e você pegar um trem de manhã, numa manhã, você passa por vários países europeus numa mesma manhã. É um continente pequeno. Qual é o grande problema da Europa com a Revolução Industrial? Tinha muita fábrica, mas não tinha toda a matéria? Isso é um problema, não é? Isso quer dizer que as fábricas vão à falência? Teoricamente iriam, não iriam? Mas a Europa vai resolver isso. E olha como isso se liga ao imperialismo. Como a Europa vai resolver isso? Nós não temos matéria-prima, nós vamos dominar outra região ao imperialismo e vamos roubar a matéria. Vocês entenderam o que eu estou falando? Aqui você tem a Europa. Ela precisa de muita matéria-prima. Ela não tem a matéria-prima. Ela vai dominar outra região e vai levar embora a matéria-prima. Vocês entenderam por que o imperialismo é filho da Revolução Industrial? Vocês entenderam isso? A Revolução gerou uma necessidade. Mais matéria-prima. Nós não temos imperialismo. Vamos dominar outra região e vamos tirar a matéria-prima. Deu para entender? Mas isso não foi só isso, gente. Isso é só a metade. Na verdade, havia uma outra necessidade. Não adianta você ter muita matéria-prima, as melhores máquinas, as melhores fábricas, os melhores funcionários. Não interessa se sua empresa produz muito. Você, no final, sempre vai precisar de uma coisa: pessoas que comprem as suas. Vocês concordam comigo? O que adianta eu produzir muito se eu não tenho para quem vender? E aí a Europa mais uma vez se esbarra naquele problema. Produz muito, mas as pessoas na Europa, elas conseguem consumir toda a mercadoria? Então nós temos um problema. Nós precisamos de mais mercado consumidor. Pessoas que comprem mercadorias, mercado consumidor. A Europa vai fazer a mesma coisa. Ela vai olhar para outras regiões, ela vai dominar e vai forçar aquelas regiões a comprar a sua mercadoria. E aí, olha que coisa escrota aconteceu. Pensa numa coisa, Isabela. Eu vou até o seu país, eu roubo a sua matéria-prima, eu roubo, imperialismo. Eu pego a sua matéria-prima e nas minhas fábricas eu produzo mercadorias. E eu vou até o seu país novamente, o que eu roubei, e forço o seu povo a comprar as mercadorias. É como se eu te roubasse quantas vezes? Eu roubo a sua matéria-prima e com a matéria-prima que eu roubei de você, eu produzo mercadorias e te obrigo a comprar as mercadorias. Deu para entender as relações que se criam a partir daí? O nome disso é imperialismo. Eu pergunto, se eu perguntar para vocês uma situação de avaliação, qual a relação do imperialismo e a Revolução Industrial? Qual é a relação? Professor, Revolução Industrial precisava de mais matéria-prima e de mercado consumidor. Isso fez com que os países imperialistas dominassem outras regiões para buscar essas duas coisas. Deu para entender, senhores? Deu para entender, filha? Deu para entender, criança? Deu para entender, Dandara? Deu para entender, Dandara? Muito bem. Deu para entender, Emily? Deu para entender, Petrovski? Deu para entender você, filha? Mariana? Muito bem. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. E o que eu vou dizer agora, presta bem atenção sobre tudo que ele está pensando em fazer prova de ETEC esse ano. Tá, isso cai muito. O imperialismo do século XIX, ele tem um outro nome também. Alguns livros de história usam a palavra imperialismo. Outros livros dão mais ênfase para uma outra palavra. Equivalente. Podem ler para mim? Mais uma vez? Neocolonialismo. O imperialismo do século XIX, ele também é chamado de neocolonialismo. Professor, por quê? Vamos entender primeiro a palavra neocolonialismo. Vocês podem perceber que a palavra neocolonialismo é a junção de duas palavras. A palavra neo, que quer dizer o quê?
E a palavra colonialismo quer dizer o quê? Colonização. Então, qual é a tradução literal, o significado da palavra neocolonialismo? Nova colonização, correto? Eu vou jogar a pergunta. Vamos ver se vocês vão conseguir pegar. Alguém aqui pode me dizer por que o imperialismo que aconteceu no século XIX é chamado de neocolonialismo ou nova colonização? Por quê? Perceba que eu deixei a flechinha em branco, porque ali estaria a resposta. Eu não coloquei exatamente porque eu sabia que ia fazer essa pergunta. Por que o imperialismo do século XIX ele é chamado de nova colonização? Isso, converse. Tentem saber. Eu vou dar uma dica, posso? Pode. Me dê a sua garrafa de água. Como é o seu nome, criança? Laura. Eu digo para vocês aqui. Pode sentar, Laura. Muito obrigado. Essa aqui, senhores, é a nova garrafa de água da Laura. A nova garrafa d'água. Quando eu digo assim que essa é a nova garrafa dela, eu não disse, mas eu deixei nas entrelinhas uma outra ideia. Que em algum momento do passado ela já teve uma garrafa antiga. Vocês concordam comigo? Senão eu não falaria, essa aqui é a sua nova garrafa. Quando eu falo é nova garrafa, eu estou dizendo que ela já teve uma garrafa antes. Vocês concordam comigo? À luz desta dica, eu refaço a minha pergunta. Por que o imperialismo do século XIX, 1800 a 1900, ele é chamado de neocolonialismo? É um caminho. Mais alguém? Para vocês responderem isso, vocês têm que ter uma noção de linha do tempo, de história. Por que o imperialismo do século XIX ficou conhecido como nova colonização? Coloquem os neurônios para funcionar, por favor. Que tinha antes? Fala! Tinha antes? É desse? Calma. Você falou bem, você mandou bem. Se eu estou dizendo que esse é o neocolonialismo, a nova colonização, eu estou dizendo que no passado houve uma antiga colonização. Alguém pode, conhecimento histórico, alguém pode me dizer quando foi essa antiga colonização? Os feudais? Hã? Era uma matéria do ano passado. Olhem para essa linha do tempo, por gentileza. Olhem para essa linha do tempo. Aqui nós temos o século XIX, certo? 1800 a 1900, correto? Essa aqui é chamada de quê? Neocolonialismo. Quando foi essa antiga colonização? Século XIV, século XV. Vamos colocar o ano de referência aqui. As grandes navegações, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, colonização do Brasil por Portugal, colonização da América Latina pela Espanha, colonização inglesa feita pelos Estados Unidos, pela Inglaterra lá em cima, onde seriam os Estados Unidos. Nós somos filhos da velha colonização. Não foi a velha colonização que os portugueses chegaram aqui? Não foi na velha colonização que eles trouxeram, que eles dizimaram nossas populações indígenas? Não foi na velha colonização que eles trouxeram pretos africanos e ficaram escravizados aqui durante tanto tempo? Nós somos filhos, e eu me surpreendo quando vocês não sabiam dessa velha colonização. Vocês nunca estudaram, gente, as grandes navegações? O processo de colonização da América? O processo de escravização no Brasil? Essa é a velha colonização. Deu para entender? Nomes como Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, 1500. Então nós temos aqui dois movimentos de colonização. Essa do século XIX, que é o imperialismo da Revolução Industrial, e aquela, meus amigos, percebam, 300 anos antes, a velha colonização. Vocês entenderam por quê? Então, se eu perguntasse para vocês uma situação de avaliação, por que o imperialismo do século XIX
ele é conhecido como neocolonialismo. Professor, porque lá no século XV, no tempo das grandes navegações, houve um antigo processo de colonização. Deu para entender o que eu estou falando? Entendeu, filha? Entendeu, Isabela? Entendeu, Isadora? Entendeu, Amelie? Entendeu, Stephanie? Entendeu, meu parceiro? Entendeu? Entendeu, meu parceiro? Tá ok. Quero fazer uma pergunta. Vários países europeus passaram por esse processo de colonização, de imperialismo, correto? Fique em pé. Amelie, fique em pé. Fique em pé o último. Fique em pé, filha. Mariana, fique em pé. Eu quero que vocês entendam isso, e a última coisa que eu falo antes de ir, até porque a aula está quase acabando. Meus amigos, nós somos o mundo. Aqui nós temos alguns, 1, 2, 3, 4, 5 países que são países imperialistas. Países que precisam de matéria-prima e mercado consumir. Cada um desses aqui vai tentar pegar uma parte do mundo para si, para garantir mercado consumidor e matéria-prima, correto? Como é que vai ser a relação entre esses países imperialistas? Disputa. Pode aceitar. Eu acabei de explicar para vocês a principal causa da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela foi gerada em grande medida pela concorrência entre os países imperialistas. Agora percebam comigo. Revolução Industrial, imperialismo, Primeira Guerra. Você consegue entender Primeira Guerra sem entender imperialismo? Você consegue entender imperialismo sem entender Revolução Industrial? Então, de um assunto, para você entender um assunto, ele vai levando a outro. Por isso que eu comecei esse ano explicando bem Revolução Industrial para vocês. Senão não teria como explicar imperialismo e também não teria depois como explicar a Primeira Guerra para vocês. Muito obrigado, senhores. Pode